Pronto. 1, 2 e já. Seguinte, pessoal. Estamos começando aqui a nossa segunda aula do semestre. Hoje é dia 4 de agosto, quarta-feira. E a nossa primeira aula com conteúdo, né? Na aula de ontem nós fizemos os recados da matéria para todo mundo ficar sabendo como é que as coisas vão acontecer, né? E hoje a gente começa o nosso conteúdo oficial, tá certo? Esse esqueminha de aula que eu vou passar para vocês, gente, que a gente vai seguindo aqui, depois quando termina a aula eu coloco ele para vocês no PVA, tá certo? E aí eu vou colocar um link aqui para esse vídeo que a gente está vendo agora, tá certo? Então vai sempre vir um esqueminha com o link, tá certo? Esse esqueminha, pessoal, ele não é um texto para leitura não, viu? Ele é só alguns toques para vocês irem lembrando da matéria, tá certo? As partes mais importantes da matéria. Quando a gente for ter que ler alguma matéria mesmo para prova e tudo, eu vou mandar para vocês, né? Conforme eu falei na aula passada, né? Em alguns casos eu mando antes da aula, outros casos eu mando depois, isso aí, cada matéria é de um jeito, cada parte do conteúdo é de um jeito, né? Mas de toda forma, esse esqueminha de aula aqui, ele vai ficar postado para vocês, sempre aqui em cima eu ponho o link para você assistir a aula que está falando desse conteúdo aqui, tá certo? Eu ponho o PDF lá no PVA e baixou o esquema de aula, já clica no link para poder recordar, tá bom? Só para dar mais essa explicação aqui. Mas é tudo muito simples. As minhas aulas têm chamada, Camille. Na hora que eu autorizo aqui, eu falo, gente, pode registrar a presença no chat, viu? Aí na hora que eu autorizar, vocês todos podem colocar o nome com a matrícula, do jeito que vocês quiserem, tá certo? Mas eu preciso dar o ok primeiro, para vocês poderem começar a registrar a presença aqui, tá certo? E todo dia vai ser assim, todo dia vai ter uma chamada, tá bom? Eu não faço essa chamada em cima do final, não, para dar tempo de todo mundo escrever com calma, tá certo? Hoje, pessoal, hoje nós vamos entrar na parte assim mais inicial, mais o principinho, né? Para que serve a administração? A nossa matéria é de fundamentos de administração, então é evidente que a gente tem que começar do princípio, né? O que é, para que serve, né? Antes da gente entrar nos detalhes, né? De como é que funciona, como é que a gente trabalha com a administração, né? Primeiro a gente tem que começar pelo básico mesmo, para a coisa fazer sentido na nossa cabeça, tá certo? Então, a gente começa aqui. Para que serve a administração, tá certo? E aí nossa história começa agora. Para eu poder falar para que serve, evidentemente eu tenho que falar o que é, né? Então é tudo uma coisa só, né? Aí, gente, eu trouxe para vocês essa frasezinha aqui, que é um conceito, né? Que é uma definição. Tem várias outras formas de dizer o que é administração. A mais simples de todas e que é bem completa, bem fácil de entender é essa. Aqui, administração é o processo ou atividade de tomar decisões sobre recursos e objetivos. Tá aí, ó. Até coloquei em itálico para ficar bem destacado. Mas o que isso quer dizer, gente? Está parecendo quando tem lei escrita, né? Legislação, né? Que é aquela linguagem bem formal, né? Processo ou atividade de tomar decisões sobre recursos e objetivos. Isso é administração, tá certo? Mas para a gente simplificar isso e transformar isso em ideias bem práticas para a gente não esquecer mais, eu coloquei aqui em vermelho. Basicamente, o que fazer e como fazer. Então, na administração, gente, nós vamos responder essas duas perguntas. Decidir o que a gente quer fazer, o que parece simples, né, no primeiro momento,
e decidir como que nós vamos fazer isso que a gente decidiu, tá certo? Vamos supor que nós queremos, nós assim, vocês, né? Eu já estou entrando aí no grupo já de Penetra, né? Vamos supor que vocês querem organizar alguma coisa para a formatura de vocês. Então, vocês têm tempo ainda, vocês têm alguns anos ainda, né? Então, vocês querem escolher alguma coisa para marcar aí o final do curso, alguma coisa especial. Primeira coisa que vocês... Então, vocês vão ter que administrar isso, né? Tô colocando aí um problema para vocês vão ter que administrar isso. Em outras palavras, vocês vão ter que decidir o que vocês querem fazer e vão ter que tomar uma decisão, né? O que vocês querem fazer para poder marcar o final do curso de vocês e como vocês querem fazer isso. Pronto. Então é simples assim, viu, gente? Administração significa tomar decisões sobre o que vai ser feito e tomar decisões sobre como vocês pretendem fazer isso. Tá certo? Ainda tá simples, né, pessoal? Ainda tá simples, mas é porque vocês não começaram ainda. Mas é porque vocês ainda não começaram, né? Quando eu falo com vocês tomar decisões, que parece a parte simples da história, né? Eu coloco isso aqui também para vocês, ó. Colo colocar as decisões em prática. Então, ó, primeira parte continua parecendo simples, né? Decidir o que fazer continua parecendo simples. Dar uma festa, nós vamos fazer uma viagem, até lá já vai ter acabado a pandemia, isso aí tudo, né? Nós vamos fazer uma festona, nós vamos fazer um churrasco para pegar, sei lá, um fim de semana inteiro, alugar um sítio, ficar todo mundo aí num sítio um fim de semana inteiro, né? Ou nós vamos fazer uma viagem juntos, uma excursão. Essa decisão vocês vão tomar, é a primeira parte do processo, e que vocês já estão vendo pelas opções aí que eu estou falando, que já não é tão simples assim, porque tem gente que não vai poder viajar por causa de trabalho, tem gente que não vai querer viajar, tem gente que não vai gostar de churrasco, tem gente que só vai poder ir um dia no final de semana, então não vai querer pagar o fim de semana inteiro. Então, o que parecia fácil no primeiro momento, decidir o que vocês vão fazer no final do curso, já não é tão fácil assim, porque aqui ó, já são 36 pessoas e vão ser 36 opiniões diferentes. Então, o que já parecia muito fácil na administração, que é decidir o que fazer, né, o que vocês vão fazer, já não está tão fácil assim. E aí cada um vai ter a sua preferência, cada um vai ter sua disponibilidade de horário, cada um vai ter uma disponibilidade de recurso, né, porque às vezes uma viagem fica muito cara, mesmo pagando 5 anos de antecedência e dividindo entre todo mundo, mesmo assim, às vezes a viagem pode ficar muito cara. E olha tanto de coisa que eu estou falando, né, gente? Que parecia muito fácil, não é tão fácil assim. Vai depender de tempo, vai depender de dinheiro, vai depender de amizade, né? Porque vai ter gente que, não consigo ficar uma semana com essa turma, não. Arruma briga aí com todo mundo, né? Fazendo de conta, né, gente? Faz de conta, não vai acontecer, não. E aí eu preferi um churrasco, assim, de um dia só, do que passar uma semana junto aí na praia, né? Fazendo uma excursão junto. Então, vai ter isso também, né? Aí questão de dinheiro, questão de não saber, eu não sei no final do curso onde eu vou estar trabalhando, como é que vai ser meu horário, não posso tomar uma decisão agora. Nós vamos tomar essa decisão agora, ou no ano que vem, ou mais para cima da hora. E então, primeira parte aí da administração que eu falei com vocês, né? Decidir o que fazer, que parecia muito simples, já dá para ficar o resto da semana inteira aqui
tentando tomar uma decisão. Vai ter gente que vai querer tomar uma decisão assim, ó, na ponta do lápis. Ó, na ponta do lápis. Vai olhar as outras opções, vai olhar o custo, né? O que eu gastaria aqui pagando para fazer uma viagem com a turma, eu poderia, sei lá, começar um negócio próprio, comprar uma moto, alguma coisa assim. Então vai ter gente que vai querer fazer decisão assim na base do custo-benefício. Gente, olha a quantidade de opções que eu estou falando aqui, né? E agora nós estamos com 38 pessoas, mais uma vez, vão ser 38 opiniões diferentes, 38 preferências diferentes, né, sobre o que fazer no final do curso de vocês, para comemorar, para encerrar. Vai ter gente que não vai querer fazer nada, porque não gosta, tipo eu, não gosto desse negócio de cerimônia, não sei o quê, não tem paciência, então vai ter aí uns 3 ou 4 emburrados feito eu, que não vão querer fazer nada, né? E aí, se muita gente não quiser, se muita gente não quiser fazer nada, aí já apareceu alguém aqui concordando comigo. Se muita gente não quiser participar, aí o custo vai ficar muito alto para quem quiser participar. Então, peraí, tem que fazer uma decisão que agrade todo mundo para todo mundo poder participar da vaquinha. Então, olha só, gente, uma coisa que parecia super fácil, né? Tomar uma decisão entre opções boas, vocês já estão vendo que não é tão fácil assim. Já tem um cálculo aí para ser feito, né? Já tem uma política aí para ser feita, porque vai ter que dar um jeito de fazer todo mundo concordar, né? Isso aí chama política, né? No bom sentido. Vai ter que ter uma questão de confiança também, porque quem for organizar esse processo, fazer orçamento, levar para todo mundo discutir, o grupo vai ter que confiar nessas pessoas. Vocês vão ter que decidir, falar um pouquinho das regras, né? Se alguém parar de pagar na metade, como é que faz, devolve o dinheiro. Isso tudo, gente, está dentro dessa tarefazinha aqui que eu marquei de amarelo, que faz parte da administração, decidir o que fazer. Aí é claro que é um grupo, né? Vocês são um grupo, vocês estão tomando a decisão em grupo. Quando a gente fala de administração, a gente está falando quase sempre de grupos, né? Empresas, associações, hospitais, ONGs, o que vocês pensarem, né? Uma comissão de formatura, uma turma feito vocês, é sempre um grupo que está tomando uma decisão em conjunto. Então, ó, já estão vendo, né, que a administração é importante, primeiro por essa parte. Aí vamos supor, gente, que vocês estão há 6 meses discutindo, fazendo reunião, brigando, fazendo as pazes de novo, e todo mundo decide que vai fazer uma viagem para Cabo Frio, alugar uma casa grande lá, alugar um ônibus, vai a turma inteira, passa um feriado lá e volta. Essa é uma festona aí para encerrar o curso de vocês. Vamos imaginar, né, gente, que todo mundo concordou. Depois de 6 meses, todo mundo concordou. Então, fechamos a primeira etapa aqui, o que fazer. Aí passamos para a segunda, que é a mais complicada ainda, né? Do que é administração, né? Dessa primeira ideia do que é administração. Como que nós vamos fazer isso? Tá? Tem que colocar em prática a ideia. A segunda parte é colocar essa ideia em prática. E aí vai ter que ter a coleta do dinheiro, vai ter que abrir uma conta, vai ter que dar satisfação para todo mundo, né, que o dinheiro está sendo reunido, que quem está pagando em dia, quem não está, vai ter que decidir essas regras, né? Quem parar de pagar vai ter que recebe o dinheiro de volta ou não. Se alguém quiser na última hora participar, não está participando do esquema.
Aí nos últimos 6 meses resolver participar. Como é que faz? Vai pagar um valor muito alto? Como é que vai funcionar isso? Então, faz parte também de colocar em prática. Vai ter que achar essa casa, vai ter que achar esse ônibus, vai ter que negociar preço, vai ter que olhar um seguro para o ônibus, né? Caso aí, ó, bater na madeira, caso aconteça alguma coisa. E vai ter que ir tomando conta das etapas desse processo aí, semana após semana, mês após mês, para poder colocar isso em prática. E quando tiver a viagem, né, os administradores vão ser as pessoas que vão estar tomando conta disso o tempo inteiro, vão estar fazendo administrando esse processo todo, né? Os administradores provavelmente não vão aproveitar nada da viagem, porque vai ter que chegar lá primeiro, receber a chave da casa, assinar papel, né? Conferir o que, que tem ali de cama, de talher, não sei o que, né? Tomar conta para ninguém quebrar nada, colchão, vai ter que fazer pagamento, vai ter que fazer toda essa mão de obra que é da viagem em si, né? E, e na volta também, e depois se sobrar um dinheirinho, ainda vai ter que decidir o que fazer com esse dinheirinho, tá certo? Então, pessoal, esse exemplo que eu dei aqui, pequenininho, é só para poder ilustrar para vocês essa definição aqui em cima. Tomar decisões, ó, processo ou atividade de tomar decisões, é o que eu tinha falado, né? Decidir o que, que o grupo vai fazer, né? Sobre recursos e objetivos. Então, quando eu estou falando de recursos, né, é o que a gente tem disponível para poder colocar em prática. Nós temos dinheiro, nós temos tempo, nós temos pessoal para nos ajudar, para poder fazer essa tarefa, o que, que nós temos, o que, que nós precisamos, né? Uma série de perguntas aí. Então, está aqui a nossa decisão, a nossa definição aqui, o que, que é administração. Tomar decisões, colocar essas decisões em práticas, colocar essas decisões em prática, tá certo? Algumas vezes, gente, vocês podem ter pensado, quando eu falei no início que é relativamente fácil, né, tomar uma decisão e colocar essa decisão em prática, né, e às vezes até, né, até coloquei aqui, ó, no nosso dia a dia, a gente faz isso várias vezes, mas individualmente. Eu saio daqui de casa para ir no supermercado comprar uma coisa ou outra que está faltando. Passo na loteria, a loteria está sem fila. Ah, vou entrar lá e vou fazer um joguinho, né? Vou aproveitar que está sem fila. Sim, Davi, antes de mais nada, viu? Está certíssimo. A primeira coisa tem que ter muita paciência. Paciência e sangue frio, viu? Sangue frio. Porque tem hora que as coisas explodem, começa a pegar fogo, você tem que ser o tranquilão ali para colocar tudo no lugar. Isso aí realmente tem que ter paciência. Calma, calma, Miguel. Isso é treinamento, viu? Ninguém nasce tendo também não, viu? A gente se acostuma, a gente se treina, viu? É, aí, ó, beleza, tem de sobra. Então, gente, você imagina, né? Eu saí aqui de casa, 2 quarteirões aqui de casa tem um supermercadinho, mercadinho de bairro, que é verdade. Aí eu supondo que eu estou no caminho, passo na frente da lotérica e vejo que tá sem fila. Aí, opa, vou entrar lá e jogar na Mega Sena, né? Aproveitar que tá sem fila e o que eu faço? Tô mudando o plano que eu tinha, né? O plano era sair de casa, fazer uma compra e voltar. No meio do caminho, mudei meu plano. Peraí, lotérica aceita só dinheiro. Eu tenho algum dinheiro aqui ou eu tô só com cartão? Para ir no supermercado, eu levo só o cartão, né? Não, no bicho não. No bicho não. Eu jogo na Mega Sena, de vez em quando. Aí eu olho lá, a Mega Sena é 3,50.
Olho no bolso, tem R$ 5. Beleza, dá para fazer. Mudo o meu plano, né? Gasto um pouquinho mais de tempo para fazer o jogo, mas dava para fazer. Eu tinha o dinheiro em nota, né? Tinha o tempo suficiente, entro lá, faço o jogo e retorno para o plano original. Tranquilo, gente. Vou até o mercado, faço a minha compra e volto para casa. Parece a coisa mais boba do mundo. Parece a coisa mais simples do mundo. Mas é um exemplo, igual que eu falei para vocês. Eu defini o que fazer e como fazer, né? Vou no supermercado, fazer uma comprinha com meu cartão. No meio do caminho, eu fiz um plano B. Entrar na lotérica, fazer um jogo, depois voltar para o plano original. Em todas as situações, né, eu fiz um planejamento, fiz uma escolha e coloquei ela em prática. E para poder fazer isso, eu tenho que ver se eu tenho condições, se eu tenho tempo, se eu tenho dinheiro, se eu preciso de ajuda de alguém, né? Eu tenho que replanejar tudo. Então, gente, quando a gente está pensando assim individualmente, né, só na nossa vida, no dia a dia da gente, a gente faz essas funções da administração muitas vezes com muita facilidade, né? Às vezes a gente erra também, né? Tem essa também. Você acha que dá tempo de passar no supermercado, abastecer o carro, entregar não sei o que na casa de fulano, não sei o que, essas rolo aí do dia a dia. Quando você vê, não dá tempo, né? Você está todo enrolado. Você pode errar também, né? Mas quando a gente está falando dessa administração que interessa para a nossa matéria, nós estamos falando de grupos, né? Principalmente nós estamos falando de grupos. E aí é um pouco mais complicado, né? Como o Davi falou aqui, tem que ter muita paciência, porque só essa coisa de tomar uma decisão já é complicada, já depende de outras pessoas, né? Enquanto é uma decisão individual, é tranquilo. Ah, parei, entrei na loteria, fiz um jogo, voltei no meu caminho normal e fui para o mercado. Isso mesmo, Davi. Inclusive, eu fiquei sabendo outro dia que já existe curso de administração especial para a empresa familiar. E que é bem legal, porque tem essas coisas de. Não adianta você fazer a parte técnica, né? Você saber fazer o planejamento, os planos, né? As planilhas todas, organizar tudo. Você tem que lidar com sua tia, que também é dona da empresa. Você tem que lidar com o seu tio, seu cunhado, aquele monte de gente lá que tem que concordar com alguma coisa, né? Para poder tomar as decisões. E aí, eu não sei o que tem dentro desse curso, né? Quais as matérias, né? Mas deve ter lá psicologia, né? Deve ter meditação, deve ter muita coisa para você conseguir lidar com família o tempo inteiro. Mas isso é fato, que já existe curso de administração para empresa familiar. Porque aí você tem que ter essa paciência a mais, né? Essa paciência extra para lidar só com a gente da sua família, né? E as brigas de família viram brigas de empresa, né? E vice-versa. E vice-versa. Né? Então, gente, estou fazendo essa diferença com vocês. No fundo, vocês têm uma ideia do que a administração faz. Porque vocês fazem isso no dia a dia de vocês. Vocês tomam decisões no dia a dia de vocês, fazem planos no dia a dia de vocês e depois precisam colocar esses planos em prática, né? Eu lembro na minha época, quando eu comecei a faculdade, né, muitos anos atrás, tinha umas decisões assim, olha, eu acabei de almoçava na faculdade, acabei de almoçar. Se eu comer a sobremesa, eu vou gastar o dinheiro do ônibus para casa de noite. E aí ficava assim, né? Eu vou comer sobremesa, ou depois da aula eu vou pegar o ônibus. Dependendo do dia, eu escolhia a sobremesa. Eu voltava para casa de ônibus, era bem longe. Dependendo do dia, não. Eu não comia sobremesa e
voltava de ônibus no final do dia. Decisões, né, gente? Decisões, cada decisão precisa de um planejamento e depois você tem que colocar isso em prática. E depois você tem que colocar isso em prática, né? Tem que ter condições de colocar isso em prática. Né? A ideia toda é essa. Então, se vocês pararem para pensar, vocês já têm um pouquinho, né, esse mecanismo na cabeça, tá certo? A grande novidade aqui dessa matéria é que nós vamos fazer um treinamento, né, para poder passar isso das pequenas coisas aí do nosso dia a dia para as decisões maiores, né, para os grupos maiores, né. Vocês, por exemplo, quando vocês terminarem o curso de vocês vão estar em condições de abrir um pequeno negócio, né? Até, quem sabe até entre vocês, né? Se organizam aí, fazem uma vaquinha durante o curso e no final do curso junta 3, 4 aí, abre uma pequena empresa. Se vocês quiserem, vocês podem, mas vão ter que carregar na administração, né? Vão ter que investir nessa coisa, nessa decisão aí, quanto que nós vamos precisar de dinheiro, o que nós vamos fazer, nós vamos precisar alugar um espaço, então cada um consegue trabalhar em casa, como é que vai ser, né? Vocês têm condições de fazer isso, só que é uma decisão, né, bem mais difícil, uma situação bem mais complicada, porque vai ser em grupo, né? Mesmo que seja um grupo de 3, 4 pessoas, já é mais complicado do que uma decisão individual. Mas assim, já contando, fazendo um spoilerzinho, né? Já contando o final do episódio, a tarefa de vocês vai ser muito essa matéria. Conseguir fazer essa transferência, né? Das decisões suas do dia a dia, que você faz assim rapidinho, você pensou já, já vai colocar em prática, né? Para essas decisões que são do grupo, que são coletivas e que acaba sendo mais complicada. E aí tem uma coisa também, né, gente? Quando eu falo tomar decisões em grupo, todo mundo já pensa assim: eu vou estar certo e eu vou ter trabalho para convencer as outras pessoas de que eu estou certo, né? Eu tenho certeza que todo mundo pensou isso. É claro que o meu plano vai ser o melhor, que a minha ideia vai ser melhor, mas eu vou precisar de muita paciência para convencer todo mundo de que eu estou certo, né? Yuri, isso aí também faz parte, viu? Isso aí também faz parte do trabalho. Nós vamos chegar aí sim, nós vamos chegar aí sim. Só que, na verdade, pessoal, se a gente realmente for colocar isso em prática, né, vocês têm que pensar o seguinte: eu posso estar errado. Pode ser que a minha ideia não seja a melhor ideia e outra pessoa tem uma ideia melhor. Então, olha só, acabei de aumentar o grau de dificuldade aqui um pouquinho, né? Porque com certeza todo mundo pensou, que é o natural do ser humano, né? Que eu vou ter a melhor ideia do grupo, né? E eu vou ter trabalho para convencer todo mundo de que a minha ideia é melhor. Mas, na verdade, se a gente for levar a administração a sério, eu tenho que estar aberto também para reconhecer que às vezes a minha ideia não é melhor e que outra pessoa veio com uma ideia melhor ainda, tá certo? E que isso é bom, né? E que isso é bom. Pelo menos, né, eu tenho uma ideia boa, outra pessoa tem uma ideia melhor, então nós estamos bem servidos de ideias, né? Então, gente, tem essa dificuldade também. A gente aprender a escutar o outro, escutar a ideia do outro, botar no papel, assim, realmente escutar o outro assim com o coração aberto, né, com a cabeça aberta, isso é difícil, isso a gente não aprende muito não. Isso faz parte da administração, viu? Isso faz parte da administração. Então, gente, é isso que eu estou colocando aqui para vocês, ó. Só ir marcando aqui, ó. Esse processo, quando ele é individual, né, ele demora alguns segundos da gente tomar a decisão e começar a colocar ele em prática. Aqui, ó, mesmo sem perceber, estamos administrando.
E também, né, gente, o que é mais ou menos óbvio, né? Do mesmo jeito que nós estamos administrando, só da gente olhar em volta a gente vê outras pessoas administrando também, né? Dentro de casa, né? Os próprios colegas, todo mundo fazendo essa tarefa o dia inteiro. Nosso dia, da hora que a gente dorme, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está administrando, né? Tomando essas decisões e colocando em prática. Né? Agora a gente tá vendo o pessoal falar muito de Olimpíada, né? Que, nossa, a Olimpíada está sendo de madrugada, eu fico com vontade de assistir, só que né, no outro dia tem que acordar, tem aula, tem trabalho e tal. Bom, paciência, né, gente? Eu lembro quando teve a Copa, eu gosto de Copa, a Olimpíada é bom, mas Copa é mil vezes melhor. Desculpa aí, pronto, falei, né? Quando teve a Copa no Japão, gente, que o Brasil acabou ganhando, né? 2002, eu quase morri, porque eu ficava a noite inteira acordado. A madrugada inteira, eu não podia perder nenhum jogo. Até hoje, Copa é assim. Eu perco a linha na Copa, eu tenho que ver tudo, tudo. E aí no outro dia eu tava um bagaço, eu tava pior que um pano de chão, tão cansado, né? Não, essa noite eu vou dormir, essa noite eu não vou conseguir ver Copa, não. Depois chegava de madrugada, não é possível. Hoje tem oitava de final, Sudão do Norte com Coreia do Sul. Não, isso eu tenho que ver. Qualquer jogo ali é divertido, né? Então, espere o mesmo. No final das contas, eu acabei vendo a Copa toda. Foi um mês ali sem dormir, né? E não me arrependo. Não me arrependo. O fato, gente, isso também é uma decisão. Isso também é uma administração. Tá certo? Aí você para pensar, peraí, o que eu tenho para fazer amanhã? O que eu tenho para fazer amanhã? Será que é tão importante assim? Será que, sei lá, é uma prova, ou uma coisa, ou é uma aula comum, né? A depender do que você tem que fazer no outro dia, você consegue ficar acordado até tarde hoje, vendo Olimpíada, Copa, e amanhã eu não vou precisar estar 100%, porque não é uma coisa tão importante assim. Para a coisa mais simples da nossa vida, a gente está fazendo esse processo, né? Tomando decisões, fazendo nossos cálculos, né, para poder tomar decisões, e imediatamente depois a gente vai colocar isso em prática, tá certo? Agora, o porém, pessoal, o porém, tá? Que é o que eu coloquei aqui em vermelho. Aqui, ó, essa função da administração, na verdade, né, essa definição assim tão simples, né, que é de tomar decisão e colocar em prática, ela tem uns detalhes aí, né, que a gente tem que levar em conta. Ela é bem mais complicada do que ela parece. Oi, pode falar. Professor, o senhor acha que é mais fácil a gente tomar decisões, tipo assim, na área da administração, em conjunto ou solo? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa de ideias muito minha, sabe? Muito organizadinha, muito forte. E aí, se eu fosse fazer alguma coisa em conjunto, eu acho que seria mais difícil para mim. Pois é, a dificuldade, aí é o que eu tô colocando aqui. A dificuldade, ela vem de vários lados diferentes, né? Tem gente que tem dificuldade para tomar decisões, tem gente que é indeciso mesmo, né? E aí só de falar que tem que tomar uma decisão, a dificuldade chegou. Agora tem outras pessoas que não se afirmam, né? Não gosta de tomar liderança e chegar, olha, minha ideia é essa e tal. Tem gente que gosta de ficar mais de lado, assim, nos bastidores, observando. Aí tem gente, como você falou, né, que tem as ideias mais fortes, né, que não vai gostar de ceder muito. E isso eu estou falando da parte do ser humano, né?
Agora, em relação à decisão em si, olha o que eu estou colocando aqui, né? Eu estou abrindo para a gente ver os detalhes, como se a gente abrisse o capô do carro, né? E vamos ver cada pecinha do motor ali, para a gente ver. E aí é que eu vou responder a sua pergunta, ó. Eu fiz uma sequência, gente. Ter que diminuir o zoom um pouquinho. Até coloquei em numerais romanos, viu, gente? Porque eu adoro numerais romanos, viu, pessoal? Adoro, vou botar tudo em romanos aqui. Quem não souber, pode entrar no Google e ir praticando, viu? Numerais romanos é bacana demais. E não é piada não, viu, gente? Eu gosto de numerais romanos. Aqui, eu fiz uma sequência, pessoal, que ainda é simplificada, viu? Ainda é simplificada, como se a gente fosse fazer esse processo aqui, ó. Tomar a decisão e depois começar a colocar a mão na massa, ó. Primeira coisa que vocês nem pararam para pensar. Antes da gente tomar uma decisão, a gente tem que saber qual que é o problema. Olha só, né? Quando a gente resolver um problema ali em grupo, isso a gente só faz isso porque a gente já decidiu que aquele é o problema. Mas dependendo do caso, a gente nem sabe qual que é o problema, a gente nem sabe o que está dando errado. Aqui, ó, identificar os problemas que existem para o grupo. Eu coloquei família, colegas, empresa, etc, né? Porque muitas vezes tem tanta coisa acontecendo que você não sabe qual o problema que levou todo mundo para essa situação. Vamos imaginar aí uma situação de crise, ou as coisas dando errado e tal. Então, primeira parte para tomar uma decisão é descobrir qual que é o problema. Aí, né, pessoal, né, se a gente estivesse no presencial, o pessoal já começa a coçar a cabeça, né? Isso é verdade. Olha, por exemplo, eu cheguei e falei aqui para vocês, né, a situação que eu falei. Ah, vamos escolher uma coisa para poder marcar o final do curso. Vamos tomar uma decisão aí, fazer uma festa, alguma coisa. Mas isso aí eu já avancei o sinal vermelho. Porque, na verdade, pode ser que no final do curso vocês tenham outras preocupações, outros problemas para resolver, muito maiores do que fazer uma festa ou um churrasco. Então, ó, vamos dar uma marcha ré um pouquinho aqui. Vamos supor que o maior problema, ó, tô batendo a madeira de novo, viu, gente? Não tô agorando, não. Vamos supor aí que o maior problema seja conseguir um emprego, né? Eu conseguir um estágio, eu conseguir uma coisa assim remunerada, né? Uma entrada no mercado de trabalho. E aí, talvez esse problema esteja tão complicado que ninguém está pensando em festa. A festa, uma vaga para o ITA, pode ser também Enem, né? Preparação para Enem. E aí, gente, pode ser que o problema de vocês nem seja festa, churrasco, e Cabo Frio, nem nada, não. O problema é outro. Preocupação você vai depois, né? Quando o ITA te der férias, Yuri, aí que você vai pra praia, né? Deixa para resolver praia depois, né? O problema é outro. Sim, o ITA é top. Aí, gente, o que que acontece? O, o primeiro ponto aqui, ó, primeira preocupação nossa é descobrir o problema. Isso aí, né? A gente nem parou para pensar antes. Como é que você vai decidir se você nem sabe o problema que você vai resolver? Então, marcha ré um pouquinho. Primeira etapa, ó, identificar o problema. Segunda etapa, tem que decidir qual é o problema mais grave. Vamos botar aqui na mesa, ó. Nós achamos, né? Questão de seleção, de concurso, questão de começar um negócio próprio, empreendedorismo, essas coisas, questão de viagem, de festa também. Tem vários problemas aí na mesa que vocês encontraram, né?
trouxeram os problemas aí para a gente poder resolver. Ok. Aí nós vamos ter que discutir. A gente vai ter que discutir, né? Qual que é mais grave? Se eu não for na praia, eu vou ficar chateado, mas eu sobrevivo, né? Se eu não conseguir passar no concurso, é ruim, mas eu posso tentar no que vem, né? MIT, Yuri, bom também, né? Bom também, né? O pessoal tá conseguindo muita bolsa lá, né? Eu acho que, para ser bem modesto, viu? Nós aqui no Brasil, nós somos fera, viu? Eu acho que nós somos fera. Quanto mais a gente disputa essas coisas aí no exterior, mais a gente ganha, vocês perceberam? Eu acho que a gente tem que olhar para essas coisas assim, viu? No exterior é nível máximo, é verdade. Só que a gente tem que tentar, viu? Tem que arrumar um inglês bacana, e vocês têm tempo para isso, né? Arrumar um inglês bacana e participar de tudo. Porque aqui no Brasil a gente é muito bom de serviço. Só para a gente sobreviver aqui, a gente já tem que ter um grau de esperteza e de qualidade aqui que os gringos não precisam ter, né? Então, o nosso básico aqui já é um avançado para eles. Eu acho bacana vocês terem essa pretensão, porque é bom sim. Aí, pessoal, ó, uma segunda tarefa aqui. Decidir qual o problema mais grave. Uma terceira, qual o problema mais urgente. Porque às vezes você tem um problema grave, mas ele só vai estourar daqui a 2, 3 anos. Né? Então vamos resolver o que é mais urgente, o que é para acontecer agora, né? O que é para resolver agora, né? É outra decisão. Então esse aqui, ó, João Vitor, treina, viu? Não deixa de se preparar, não, viu? Porque eu acho possível. Eu acho possível, viu? Volta e meia a gente vê reportagem aí, né, de estudante brasileiro indo para esses centros de excelência. É difícil, mas não é impossível, não. Não é impossível, não. Tá certo? Como eu falei, aqui no Brasil a gente é colocado no limite, né? A gente é colocado no limite, né? Então, para a gente fazer o básico aqui, a gente já está sendo mais exigido do que o pessoal lá no exterior. Então, a gente tem muita qualidade aqui, a gente tem que tentar essas seleções lá fora. Olha só, bacana, gente. Então, gente, taranã, ó, 1, 2, 3 e 4. Esses primeiros 4 pontos aqui, ó, são só para a gente poder realmente tomar a decisão. E isso aqui, gente, nós vamos fazer trabalho com isso, viu? Nós vamos fazer trabalho com isso aqui, que parece ser bem simplesinho, mas na verdade não é. Certo? Deixa eu organizar aqui. Beleza. Beleza. Tá certo? Então, quando eu tinha falado com vocês, né, de tomar uma decisão do que fazer no final do curso, eu já estava pulando essas 4 etapas aqui. Eu vou passar um cronograma. Eu achei que eu fosse ter o cronograma pronto hoje, mas eu não consegui terminar. Nós vamos ter um cronograma com todas as datas para tudo: prova, trabalho, a matéria de cada dia, né, o conteúdo de cada dia. Eu vou postar esse cronograma para vocês, tá certo? Assim que eu tiver ele pronto. Eu ainda estou tendo um pouquinho
de dificuldade com o PVA, gente. Não, mas prova é bom também, prova é bom. Fala assim, não, prova. Sabe o que é bom da prova? É que ela é mais rápida, entendeu? Você faz ali 1 hora, 2 horas, você está livre. Né? Trabalho, fazer só trabalho, a gente fica naquela coisa, 1 semana, 15 dias, entrega, sabe? Às vezes ficou uma certa ansiedade, assim, fez a prova, entregou, acabou aquela pontuação ali. Tá certo? Não, vocês vão ter trabalho e vão ter prova também, tá certo? Vai ficar bem equilibrado, tá certo? Vai ter para todos os gostos, todos os gostos. E pelo menos um trabalho, gente, com isso aqui que eu estou mostrando aqui agora, viu? Tomar decisão, né? Avaliar qual problema é mais urgente, qual problema é mais grave, discutir entre vocês, vai ter trabalho aí que vai ser em grupo, e eu vou ficar observando, né? Vocês perceberam, pessoal? Não é nada, tristeza nada. Vocês perceberam, gente, que hora nenhuma eu falei aqui, assim, quando vocês forem fazer uma decisão em grupo, hora nenhuma vocês vão colocar as coisas para votação. Não falei isso hora nenhuma, né, gente? Hora nenhuma. Nem quando eu estava falando esse exemplo aí da sala inteira para decidir se vocês vão para a praia ou se vocês vão fazer um churrasco. Hora nenhuma. Eu falei, vocês vão colocar para votar qual escolha que vocês querem. De jeito nenhum. Tá certo? Porque aqui, pessoal, a ideia é tomar a melhor decisão. Né? É tomar uma decisão boa para resolver o problema. E não é ficar bem fazer média com todo mundo, né? Fazer média com a maioria, né? Isso aí não faz parte para a gente. Afinal de contas, né? A ideia não é ficar de bem, né? A ideia não é agradar todo mundo. A ideia é resolver o problema. Tá certo? Então, quando eu colocar, por exemplo, um trabalho em grupo para vocês tomarem uma decisão, avaliarem qual decisão que é melhor, vocês sempre vão ter que fazer uma análise, né, boa, né? Uma análise mais técnica da coisa, né? E não, né, simplesmente decidir por decidir. E essa parte aqui que eu marquei de verde, ó, do 1 ao 4, é só para começar a tomar a decisão. Isso aí, o que vocês estão percebendo? Que precisa mesmo de uma ciência para ajudar vocês a tomar uma decisão. Né? O que parecia muito fácil, né, na vida individual, na vida pessoal, né? Vou daqui no supermercado, entro na loteria, saio, continuo indo para o supermercado. Estava muito simples, né? Mas na vida coletiva, nos problemas assim, profissionais, isso é mais complicado um pouco. Pronto. Isso é mais complicado um pouco, tá? Depois, pessoal, vamos continuar a tomar uma decisão aqui, ó. Vamos continuar a tomar essa decisão. Depois que a gente decidiu qual é o problema que a gente vai resolver, nós vamos, né, começar a fazer um plano, um planejamento para poder resolver esse problema. Né? Aí eu coloquei, ó, eu tenho que conhecer o problema. Não é simplesmente assim de olho, bater o olho ali, aquilo ali é assim. Não, a gente tem que conhecer o problema mesmo. Aí, ó, qual o tamanho do problema, quem está sendo afetado pelo problema, se a gente não fizer nada, o que vai acontecer? Tem muito problema, gente, que é aquele ditado, né, do pessoal mais antigo. O que não tem remédio, remediado está. A gente não tem como resolver, né? Então, muito problema é que só nessa etapa aqui ele já tomou decisão. Olha, não tem o que fazer. Vamos supor que essa questão, por exemplo, da chuva, né? Nós estamos sem chuva agora nessa época do ano. Não tem o que fazer, né, pessoal? Não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é, em relação à chuva, não pode fazer nada, é esperar chegar aí outubro, por aí, quando for começar a chover. Mas em relação ao resto, né, a gente pode fazer alguma coisa. Outros problemas, a gente pode fazer outro. A gente pode economizar água, né, a gente pode preservar as nascentes dos rios, a gente pode
economizar energia, né, para as hidrelétricas poderem, né, fechar ali, não precisa produzir muito, elas fecham a represa para a represa poder encher, e a gente acaba tendo mais água, né? Não sei se vocês estão acompanhando, gente. Esse problema que o Brasil está passando agora é por causa disso, né? A gente precisa de energia elétrica. Pois é, Yuri, pois é. Eu até vi essa reportagem lá, lá nas Arábias, né? Nos Emirados Árabes, né? O pessoal com um drone que joga raio nas nuvens, para as nuvens choverem e tal. Mas aquilo ali, assim, é bom, a ideia é boa. Mas aquilo é um paísinho, sim, né? É um negócio que nem aparece no mapa, né? Brasil desse tamanho, acho que isso não resolve, não. Mas é uma opção, né? É uma opção, fica aí, fica guardada, é uma carta na manga, né, pra gente. Mas eu acho que para cá isso não ia servir, não. A gente, o Brasil é gigante, né? Para lá é uma chuvinha ali no centro da cidade já resolve, né? Já cai no país inteiro. Eles estão encantados que agora está chovendo lá, né, gente? Lá não chove nunca. Estava vendo outro dia que esses Emirados, no meio do deserto, né? Eles não têm rio. País sem rio. Por que não tem rio? Porque não tem água. Então eles tiveram umas chuvas aí um dia desses e alagou tudo, porque a água não tem para onde ir. Não tem um rio. Olha que coisa de louco. Um país que não tem nenhum rio, porque não chove. Quando cai uma chuva, a água sai alagando tudo, porque não tem para onde ela escorrer, né? É uma realidade muito diferente da nossa, né? Mas aqui no Brasil a situação é essa: a gente precisa de energia, energia é feita pela hidrelétrica, que precisa de um lago cheio, né? Se não está chovendo e está gastando a água do lago, o lago esvazia, nós ficamos sem os dois, ficamos sem energia e ficamos sem água. Então hoje nós estamos numa crise de água e nós estamos com a crise, pois é, com as sobras, né? Com as sobras, né? Nós estamos com a crise de água e de energia ao mesmo tempo, tá certo? É, porque não tem água, porque não tem rio, porque não tem rio, porque não tem água. É tipo isso mesmo, tipo isso mesmo, Matheus. A situação deles é essa mesmo. Agora, eles estão plantando árvore lá, eles estão tentando fazer umas florestas lá no deserto para ver se consegue ter mais umidade para ter água mais com mais frequência, né? E aí começa a ter mais água, se tiver água vai ter rio, né? Basicamente isso. Mas enfim, de toda forma são os paizinhos tão pequenos que o problema deles dá para resolver, né? Desse jeito, eles têm dinheiro de sobra, né? Aí fica tranquilo. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, no Brasil, né, que eu estava falando da crise aí de crise de chuva, né? Não tem o que fazer. A gente na prática, assim, pro nosso tamanho aí do nosso país, a gente não tem como fazer outra coisa senão a gente esperar a chuva vir. Então, o que pode acontecer para vocês, pessoal, quando eu estou falando aqui da administração? A gente acaba percebendo que o problema não tem solução, muitas vezes, né? E aí o melhor a fazer é partir para um outro problema, que às vezes nem é tão urgente, nem é tão grave, mas é uma coisa que a gente consegue resolver. Tá certo? Tô dificultando a vida de vocês, gente? Tô dificultando a vida de vocês. É, mas a ideia. Só um segundinho, pessoal. Só um segundinho, viu? Pronto, pessoal.
Hoje a aula aqui é para trazer problema para vocês, viu? Depois a solução eu vou trazer começar a trazer a partir da semana que vem. Então, gente, estou indicando para vocês que até aquilo que parecia mais simples, né? Tomar uma decisão, eu já falei para vocês que antes de tomar a decisão, você tem 4 etapas antes para descobrir qual que é o problema. Depois que você vai decidir qual que é o problema, vai tomar a decisão, você tem que descobrir, pesquisar sobre esse problema, levantar dados e ver se ele é grave, isso e aquilo. E aqui, ó, dos 6 em diante, é que a gente começa a querer colocar o problema, colocar em prática, né, para resolver o problema. Tá certo? Aqui, ó, identificar os recursos necessários para começar a solucionar esse problema. Eu tenho alguém para me ajudar, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho equipamento, eu tenho tempo para poder resolver esse problema. Aí que a gente começa a querer colocar na prática. Então vamos pegar aqui, ó, do 1 ao 5, a gente está naquela primeira etapa, né, de tomar uma decisão, e do 6 ao 12 a gente está começando a colocar em prática. Então, o que parecia que era 2 funçõezinhas, tomar a decisão e colocar em prática, brincando aqui, já viraram 12 tarefas, né? 12 trabalhos de Hércules, né? Já viraram 12 tarefas. Então, já estou respondendo para vocês aqui a pergunta: para que serve a administração? Tudo bem, para tomar decisões e colocar em prática. Só que não é tão simples quanto parece. A gente precisa ter muito mais cuidado, né? Muito mais detalhe na hora que a gente for fazer isso aí na vida profissional e fazer isso em grupo, né? Porque individualmente é muito simples. Aí aqui eu fui fazendo a lista, gente, eu não vou explicar um por um não, porque nós vamos ter o semestre inteiro para a gente poder, né, ver cada coisa aqui, como é que faz na prática, né, e discutir uns exemplos. Eu vou trazer uns exemplos aqui para vocês, vocês vão fazer trabalho, vocês gostam de trabalho, então vamos fazer trabalho, né. Aqui, ó, só esses 6 aqui já daria para a gente falar uma semana, né. Querer, é o famoso querer não é poder. O que eu tenho à disposição para eu poder resolver esse problema. Se eu percebo também que eu não tenho nada, eu deixo o problema quieto, né? Eu vou aguentar as consequências. Não tem dinheiro, não tem ninguém para me ajudar, não tem tempo, deixa estourar. Tá certo, gente? Fica parecendo que isso daí é desleixo, né? Ou falta de preocupação. Não é. Isso faz parte da administração. Se eu percebo que eu não tenho condições de resolver, eu não vou resolver. Simples assim, né? Eu não vou discutir um por um não, viu, gente? Porque foi só para exemplificar para vocês, ó, né, os recursos que eu tenho para poder solucionar o problema, começar a fazer os planos para resolver o problema, tá certo? Fazer um roteirozinho, né? Fazer um rascunho ali do que eu estou planejando fazer, quando que eu vou fazer, quanto é que custa, ajuda de quem que eu vou precisar, né? Aí é o 7º. No 8º, aí volta para o que a colega falou, né? Talvez a gente tenha vários planos aí de várias pessoas para poder colocar em prática. Nós vamos ter que decidir qual dos planos é melhor. Vamos supor que todo mundo concordou qual o problema que a gente tem que resolver, mas cada um pode querer resolver de um jeito. Aí é outra polêmica de novo. Do 9 em diante, a gente vai começar a colocar a mão na massa. Aqui, ó, começar a colocar o plano em execução. 9. Gente, eu tô pegando o pé de vocês aqui, com esse negócio de algarismos romanos, mas vocês aprenderam isso na escola ou não, gente? Só para saber mesmo. Ah, então tá. Ah, bacana. É meio inútil, né, gente? É meio cultura inútil, né? Só que, sei lá, é bacana, chama mais atenção. Eu sempre gostei. Ainda mais aqueles mais complicados, no 1000, né? MC, 1100, eu acho super bacana.
É estética, é isso mesmo, Gustavo, eu gosto. Sempre parece que é uma coisa importante, todo mundo para olhar. É, aqui, ó, outra coisa também que ninguém dá muita importância, ó, acompanhar a execução do plano, solucionando os pequenos contratempos que surgem e providenciando solução. Ou seja, é aquela questão que eu falei com vocês, né? Quem for o administrador aí da turma, se vocês forem fazer uma viagem juntos, né? Alguém tem que ir receber a chave da casa, alguém tem que ir lá vigiar o que são as coisas que estavam na casa, para poder depois devolver. Alguém tem que estar por conta disso, assim, né? Na hora que as coisas estivessem na hora que as coisas estiverem acontecendo, alguém tem que estar por conta ali, acompanhando direitinho, detalhe por detalhe. Isso é administração também, né? Terminar, tem sempre alguém que termina tudo, terminamos, resolvemos o problema, né? Trancou a chave, devolveu, pagou, recebeu o troco, encerrou. E por fim, que também a gente não se preocupa muito, mas é o aprendizado que vem com todo problema que a gente soluciona, né? O que nós aprendemos com isso? É isso aí, é preciso fazer aqui, ó, avaliar o trabalho feito, os recursos utilizados e tirar lições para o futuro. Eu consegui resolver o problema gastando metade do dinheiro que eu tinha. Olha que beleza, tá certo? Quer dizer que eu achava que as coisas iam custar mais caro e não custavam. Que ótimo. Ou então, né, o dinheiro acaba, eu não terminei de resolver o problema e tem mais um problema na mão. O ponto, pessoal, que eu estou querendo falar com vocês é isso. A administração vai incluir tudo isso que de início era aqui, ó, o que fazer e como fazer, essas duas decisões. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês, ó. Brincando, brincando, essas duas etapas viram 12. Então, o que é fazer, o que é administração? É isso aqui tudo. Vou pôr aqui, ó, até o 5 de um jeito, do 6 em diante é de outro. Nó, esse azul com vermelho aqui até doeu no olho, né? Que é isso? Pronto. Aqui, ó, podemos ver que é bastante coisa. Agora, uma coisa legal, pessoal, uma coisa legal que eu vou falar para vocês é que essa tarefa da administração, né, decidir vida de caça e coleta. Vamos entrar aqui agora, isso mesmo, vamos entrar aqui agora. A história do homem, gente, a história do ser humano, né, da nossa espécie humana, ela é a história da administração. Né? A gente só conseguiu chegar onde a gente está hoje, né, tendo uma vida confortável, né, tendo um teto em cima da nossa cabeça, roupa para proteger do frio, equipamentos, né, para poder fazer todo o trabalho pesado para a gente, exatamente porque a gente, desde a idade das cavernas, o ser humano está fazendo essas funções de administração. E quanto mais nós formos fazendo, melhor nós conseguimos viver. Né? Melhor nós conseguimos respostas para isso aqui. Aqui é isso mesmo. Então, pessoal, quando parece que a administração é uma coisa muito simples, eu mostro que é complicada. Quando eu mostro que é complicada, a gente vê que, na verdade, também não é uma coisa tão estranha assim, que o ser humano faz isso há muito tempo. Se vocês forem pensar, pessoal, o que era a vida do ser humano, assim que a gente surgiu, né, que a nossa espécie, né, surgiu aí na Terra. Como é que eu coloquei aqui, ó?
dura, sofrida e curta. Então, o ser humano, como é que era a nossa vida antes de existir a administração? Eu vou colocar aqui, ó. Ó, vida AA, antes da administração. AA. Antes de existir a administração, gente, cada pessoa tinha que se virar sozinha. E cada uma tinha que conseguir os meios para isso. Ou seja, catar, coletar aquilo que encontrasse ali no caminho que fosse comestível, né? Coletar ali frutas, né? O que conseguisse, né? E caçar também alguma coisa que servisse ali para sobreviver. Até aí, todo mundo já sabe essa parte da história. Só que uma coisa que não se fala muito, né, é que o ser humano era desunido. O ser humano vivia espalhado ali, talvez em pequenos grupos ali, talvez em famílias no máximo, né, um punhadinho de gente. E estava sempre um grupo tentando tomar do outro o que o outro tinha. Então era uma guerra, gente. Não nem falar uma guerra, era uma briga de todos contra todos, né? Todas as pessoas também, além de passar o dia inteiro tentando arrumar comida para ela e para a família, né? As pessoas também tinham que preocupar o dia inteiro em se defender. Então, ó, são duas tarefas principais que o ser humano tinha que se ocupar durante o dia: se defender dos outros humanos e dos animais e de tudo, né? Mas principalmente dos outros humanos, a gente tinha que se defender e a gente tinha que conseguir sustento, né? Conseguir comida, né? Gente, só isso já fazia a nossa vida um caos, um desespero, tá certo? Porque é o tempo inteiro, né, olhando por cima do ombro, tentando achar uma ameaça, né, de onde que vai vir a ameaça, de onde que vai vir o risco. Então todo mundo tinha que estar disposto a brigar o dia inteiro, né? Ao mesmo tempo você tem que caçar um bicho, você tem que brigar com ele também, né? Então as pessoas viviam pouco. A idade aí do ser humano, o ser humano morria com 20 e poucos anos de idade, não chegava aos 25, né? Morria jovem, e enquanto estava vivo era uma luta constante, uma tensão constante, você nunca sabe quem vai te atacar e de onde vai vir esse ataque, né? E andando por aí, fugindo, brigando, e todo dia você tem que conseguir o seu sustento, é todo dia de novo, né? Todo dia de novo. A revolução, gente, a grande mudança acontece quando as pessoas começam a administrar. No seguinte sentido, olha, nós temos, vamos supor, vou fazer uma conta aqui, 5 pessoas no meu grupo e 5 pessoas no outro grupo ali na frente. Como se fosse uma família, um grupinho ali de pessoas. A gente combina o seguinte: olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos parar de brigar e disputar a mesma comida, vamos parar com isso e vamos fazer um combinado. Nós somos 5 aqui, 5 aí. Vocês vão cuidar da defesa e nós vamos cuidar da comida, tá certo? E tudo que eu conseguir de comida a gente divide, e você, em vez de defender a sua turma, você defende todo mundo. Combinado? Combinado. Gente, nasceu a administração. Nasceu a administração. Qual que é os problemas? Conseguir comida e se defender. Ok, os dois são urgentes? Os dois são urgentes, tem que resolver os dois ao mesmo tempo. Olha que roubada, né? Qual o recurso que nós temos disponíveis? Braço, né? Força física só, tá certo? Então, se você só tem esse recurso de força, vamos organizar a força que nós temos, né? Vocês ficam por conta de um problema, nós ficamos por conta de outro problema e vamos tentar. Gente, essa foi a revolução. Essa foi a revolução. Por quê? As pessoas que ficaram por conta só de caçar e coletar alimento, né? Como elas não precisam fazer outra coisa, elas só precisam fazer isso, elas foram praticando o dia inteiro
os bosquímanos, né? Os bosquímanos lá da Namíbia, né? Isso. Dizem que é o povo mais pacífico do mundo. Eles são tão pacíficos, eles são tão do bem, que a língua deles não tem palavrão. Eles não têm palavra para xingar outra pessoa na língua deles. Tão bonzinhos que eles são. É isso. Eu tenho até um filme que eu costumo passar com essa turma. É, mas assim, vou ver se eu consigo encaixar na nossa matéria aqui, costuma ser interessante, né? E aí o que que acontece? É claro, como você está comentando aí, né, que quando eu falo de dois grupos que se unem para dividir as tarefas, tudo bem, sem problema. Não, mas eles são tão bonzinhos, Yuri, eles não ficam chateados, eles não se irritam. Esse é que é o negócio. Eles acham que tudo que acontece na vida deles é bom. Se não é bom como produto, é bom como aprendizado. E eles têm que aprender, entendeu? Então, se morreu alguém ali da tribo, né? Eles, claro que, né, não vão achar bom, não vão comemorar, mas aí a tarefa de todo mundo é parar para pensar o que que a gente tem que aprender com isso. Porque os deuses estão mandando um recado para a gente, ó, vocês têm que aprender alguma coisa com isso. E aí eles param e ficam ali meditando, dias ali pensando o que que eles têm que aprender com isso. Povo muito, muito bacana. Agora, ao mesmo tempo, né, eles são um dos povos que mais já sofreram e sofrem na humanidade, porque eles são tão bonzinhos e tão pacíficos que todo mundo abusa deles. Todo mundo faz alguma maldade com eles, né? E, enfim, né? Na verdade é triste a história deles, mas eles continuam lá bonzinhos. Aí o que que acontece? Quando eu falo assim de dois grupos que se uniram lá na Idade da Pedra, né? E passaram a se organizar, né, e passaram a dividir tarefas, né, isso foi um exemplo, porque isso aconteceu em vários lugares ao mesmo tempo, e os combinados foram diferentes, a depender de cada caso, né, de cada situação. Os combinados foram diferentes. Porém, o fato é que começaram a acontecer esses acordos, esses combinados, né, para dividir as tarefas, para organizar o tempo, né, e nesse momento, o que que acontece? Você, por exemplo, divide tarefas, né? Metade do grupo vai caçar, outra metade do grupo vai cuidar da defesa, né? Quem está por conta de caçar, gente, está o dia inteiro por conta disso. E não está preocupado ali em se proteger, olhando por cima do ombro, achando que vai vir um inimigo ali tomar sua caça. Não, você está 100% concentrado ali na sua tarefa, né, de caçar. Então, a pessoa vai ficando boa nisso. Quanto mais você pratica uma coisa, melhor você fica, né, nessa coisa. Então, se antes você tacava uma pedra ali no bicho, no lagarto que você está caçando, o que for, antes você tacava uma pedra, você começa a pensar, não, deve ter um jeito melhor de fazer isso. Eles começaram a inventar as primeiras ferramentas de caça, né? Machado, lança, e começaram a ter tempo para isso, né? Observar o que que dava mais certo, o que que dava resultado, o que que não dava, né? Aqueles instrumentos, aquelas boleadeiras, né? Que você roda a pedra assim com uma cordinha e o negócio você tem muito mais mira para poder acertar o bicho, né? Imobilizar o bicho ali. Então, gente, nós começamos a ter duas coisas, que aí eu não vou nem aprofundar nisso hoje, não. Nós começamos a ter duas coisas. Quanto mais o ser humano pratica, melhor ele fica. Né? Assim como no esporte, né? Então a gente começou a desenvolver tecnologia, tá, gente? Tecnologia é sempre uma coisa nova que a gente inventa, é uma tecnologia, né? Então, se antes você jogava a pedra no bicho lá, a pedra inteira, e agora você consegue lascar essa pedra para a pedra ficar mais pontuda e fazer um ferimento ali no bicho,
É uma tecnologia, você começou a desenvolver uma forma, a pedra fica mais leve, e quando ela acerta o bicho, ela tem mais chance de matar, né? Caçar, né? Então nós começamos a desenvolver tecnologia. Por quê? Porque as pessoas responsáveis pela caça estavam o dia inteiro por conta da caça. E com isso, começamos a ter melhor produção, né? Então, quem era responsável por caçar, como está caçando o dia inteiro, começou a caçar mais. E começou a caçar melhor, porque começou a inventar mecanismos para isso. Começou a acompanhar ali a dinâmica dos bichos, que horas que eles saem da toca para beber água, que horas que eles ficam mais vulneráveis, né? Qual a melhor hora para atacar, porque você pode passar o dia inteiro ali observando para ver qual hora que é melhor para caçar. Né? E antes não, você tinha alguns minutos ali que não tem, né, ninguém para te azar, ninguém para te atazanar, e aí você só tinha essa hora. É o é o bumerangue, é o bumerangue, né? Que ele vai rodando, acerta o bicho lá na frente e volta para sua mão. Né? E realmente, e os aborígenes da Austrália, como é uma região muito isolada, né? Tem algumas teorias de que eles estão ali há muitos e muitos e muitos anos sem ter contato. Eles ficaram ali por muito tempo sem ter contato com ninguém de fora, né? De outros povos, né? Então é possível que esse instrumento aí do bumerangue já seja desde a Idade das Cavernas, praticamente. Eles tenham inventado isso há muitos anos. Sim. Mas aí o que que acontece? Se você tem instrumentos que resolvem o seu problema, você não precisa evoluir mais. Ah, tá. Interessante, interessante. Bem interessante. Armas semelhantes existiram ao redor do mundo. Bem interessante, né? Então, gente, nós começamos a ter mais tecnologia e começamos a ter melhor produção. Eu estou falando só dos responsáveis pela caça, né? Que podem ficar o dia inteiro por conta disso. Os outros que estão responsáveis pela defesa também foram ficando cada vez melhores, porque puderam desenvolver arma, escudo, táticas, né, de defesa, de ataque, e conseguiram manter a proteção do grupo de um jeito bem mais eficiente, bem mais tranquilo. Então, o que que acontece? As mesmas pessoas, porque elas se uniram e organizaram o trabalho delas, elas passaram a ter muito mais eficiência naquilo ali. E no final das contas, a defesa ficou melhor, a produção de comida ficou melhor. Todo mundo se beneficiou. Então, gente, é uma transição aqui, ó. Aqui, ó. PA, depois da administração. Então, as pessoas se organizando, elas passaram a ter mais produção. Aí, gente, começaram a surgir outras situações interessantes. Por exemplo, a produção começou a ficar tão grande de comida que era mais do que o grupo precisava. Né? E na época você não tinha técnicas para conservar aquela comida durante muito tempo. Então o que, que você faz? Você tem que, de alguma forma, trocar isso com alguém. Então os grupos começaram a fazer contato com outros grupos externos, né? Olha, eu tenho aqui tantos quilos de carne aqui em excesso, né? Que meu grupo não vai conseguir comer isso antes de estragar. Vocês trocam por alguma coisa? O outro grupo tinha, sei lá, pedras, né? Tinha, sei lá, alguma outra coisa, pedra lascada, ferramentas. Não, eu troco por essas ferramentas aqui. E aí, outra coisa que
catapultou o ser humano lá para frente, que começou a ter um tipo de troca, um tipo de comércio, né? Também resultado da administração. Então você percebe que você consegue pensar não só no seu grupo, mas você consegue pensar além dele. Então, de repente, aí nasceu o dinheiro, Yuri. Exatamente. Aí nasceu o dinheiro. Por quê? Você consegue trocar a sua produção por uma coisa que não estraga, uma coisa que não perde, né? E que depois você consegue trocar essa coisa de novo pelo que você precisar, até por comida de novo, se você precisar, né? A ideia das trocas, sim, na verdade é o escambo, né? Trocar uma coisa pela outra, né? O comércio surge trocando uma coisa pela outra, né? Que é o escambo. Com o tempo, isso vai evoluindo, mas no sentido de ter cada vez mais trocas, né? E cada vez mais variadas. Sim, famosa catira, isso mesmo. Você começa a ter trocas cada vez mais variadas, né? E alguém teve uma ideia de servir de intermediário nesse processo, né? Para simplificar a vida de todo mundo. Para que um grupo tem que ir até o lugar do outro para trocar alguma coisa? Eu posso fazer isso por vocês. Pego a carne no grupo de um, levo até o grupo do outro, venda. Aí você começou a ter pessoas especializadas em organizar a troca das outras. Aí é o comerciante. Essas pessoas acabaram dando origem ao dinheiro, né? Você fazia um recibo, alguma forma de registro, né? Estou pegando aqui 5 quilos de carne com o grupo tal e vou levar os 5 quilos de carne e deixo aquele recibo ali, né? Daqui a um tempo, quando esse grupo quiser trocar alguma coisa, eles têm um recibo que diz que esse recibo aqui vale 5 quilos de carne. Eles podem trocar com outras pessoas. Era uma forma de registro dessas operações de troca, né? Que depois, com o tempo, você deixou de escrever isso aqui vale carne, isso aqui vale trigo, isso aqui vale uma arma, e passaram a escrever um valor específico, que esse valor acaba comunicando com tudo. O que eu estou querendo colocar para vocês, gente, é que quanto mais a gente pode se dedicar a uma tarefa, melhor a gente fica nessa tarefa. Mas a gente só consegue se dedicar a uma tarefa quando a gente se organiza, quando a gente administra o nosso esforço, administra a nossa relação, a nossa tomada de decisão, né? E todo mundo tá concentrado em uma coisa só, todo mundo está focado em uma coisa só. Eu estou falando aqui da idade das cavernas, fez muito sentido para vocês, mas é a mesma coisa que eu falei no início da aula, da gente poder tomar uma decisão como grupo, se a gente vai fazer um churrasco no sítio ou se a gente vai para a praia. Tá certo? Nós temos um problema coletivo e vamos decidir como é que a gente vai resolver esse problema. Tá certo? Mesma coisa na Idade das Cavernas. Nós temos um problema de defesa, temos um problema de sobrevivência, de comida, de alimentação. Precisamos resolver esse problema. Tá certo? Qual o recurso que a gente tem para decidir o evento aí do final do curso? Nós temos tempo, talvez a gente tenha dinheiro, tá? E qual o recurso que o pessoal tinha na Idade das Cavernas? O pessoal tinha força física, o pessoal tinha braço, né? Você utiliza o que você tem para poder resolver o problema. Gente, é a mesma coisa. Sim, 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 Yuri, todo gerente é um administrador. Sim, né? Você está vendo quais os recursos que você tem e como que você utiliza eles para resolver o seu problema. E se dá para resolver o problema com esses recursos que você tem, né? Pode ser que não dê, como eu falei aqui. Então, gente, a gente pega essa trajetória aí, desde a Idade da Caverna até hoje em dia, ela não muda. É isso que eu estou falando, né? De um problema grupal, né? De um problema coletivo.
nós temos que definir quais são os nossos problemas como grupo e o que a gente tem para resolver, o que a gente tem de recurso, né, para a gente poder começar a resolver esse problema. E usar, na medida que a gente consegue usar os recursos que a gente tem para resolver o nosso problema, a gente dá um salto, a gente evolui, né? Seja que como grupo, como empresa, né? Vamos supor que a gente forme uma empresa aqui, ou seja como espécie, né? Que foi o caso aqui do ser humano. Agora, é interessante, gente, só um comentário aqui, né? O ser humano só consegue fazer isso porque ele tem linguagem, ele comunica. Esse é o nosso diferencial. Como é que você vai discutir aí sobre decisões e sobre recursos se você não consegue conversar com o outro? Tá certo? O ser humano tem a linguagem. O ser humano consegue conversar. E nenhuma outra espécie consegue fazer isso. Nenhum outro animal conseguiu fazer essa trocar, conversar como a gente faz. Por isso é que a gente conseguiu fazer os primeiros acordos lá atrás, as primeiras negociações, né? A primeira administração que a gente fez lá na Idade da Caverna, porque a gente consegue conversar entre nós, né? E eu acho incrível com esses pesquisadores aí que trabalham pesquisando essa época, na Idade da Caverna, né? Eles já conseguiram descobrir como que é o tom de voz do Homem das Cavernas. Lá pelo esqueletos, fósseis, você consegue ver mais ou menos o espaço que tinha ali para as cordas vocais e não sei o que. Os caras já têm uma ideia de como que era a fala desses primeiros ancestrais nossos, né? Isso é bacana demais. Ou é uma sacação danada, né? Pode ser que eles estão inventando um monte de coisa e a gente nunca vai saber. Mas é bacana, assim, é interessante, curioso, né? De você já ter uma ideia de como que esse pessoal conversava, porque eles conversavam, né? É, então, gente, eu estou colocando para vocês essa função da administração, né? Que eu comecei falando um exemplo bem simplesinho, tomar decisões e colocar essas decisões em prática, né? Mostrei para vocês que é um pouco mais complexo quando a gente fala de grupo e mostrei para vocês que é uma tarefa que nasceu com o ser humano, que permitiu que a gente evoluísse. Se vocês forem pensar no momento em que um grupo desses, né, da Idade das Cavernas, no momento que um grupo desses conseguiu ter sucesso, é claro que todo mundo que estava fora do grupo queria participar. Quem é que não quer ter uma vida tranquila, sem riscos, né, com bastante fartura de comida? Todo mundo quer, né? E aí os grupos foram recebendo outras pessoas de fora, os grupos foram ficando grandes. E aí você percebe que você não precisa ter mais gente caçando, você já tem caça suficiente. E aí você começa a dar outras tarefas para as pessoas. Tudo isso, gente, é na base da conversa, da negociação, né? Aí o próximo passo foi nascer a agricultura. A agricultura e a pecuária, né? Você começar a domesticar os animais, para você ter os animais ali, você não tem que correr atrás deles todo dia para poder caçar. Gente, isso só surgiu, e aí foi outra revolução aí para a humanidade, isso só surgiu quando o ser humano começou a viver em grupo e começou a ter esse nível mínimo de organização, né? Então, você começa a domesticar os animais começam a viver ali do lado da sua casa, você não precisa correr mais atrás deles para caçar. Começa a plantar a sua comida. É claro, gente, que isso dá um trabalho danado, né? Você vai pegar todo tipo de semente, você vai plantar para ver o que dá certo, o tempo que demora, o que pode comer e o que não pode. Imagina quanta gente não morreu, né? Testando, né? Vamos testar. Nasceu essa planta aqui, vou comer para ver se dá problema, né? Se eu não morrer, quer dizer que
tá bom. Se eu morrer, galera, não come depois não, viu? Que foi isso aí. Gente, isso é pesquisa científica, né? Isso é pesquisa científica igual a gente tem hoje em dia. E hoje em dia a gente tem pesquisador, né, que fica por conta de fazer isso o dia inteiro, né? Recebe para fazer isso. E antigamente você tinha também um pesquisador, era um cara que ficava lá botando semente, ver o que nascia, né, o que pode comer, o que precisa cozinhar, o que pode comer cru. Né? Do mesmo jeito, o cara só consegue fazer esse tipo de pesquisa se ele não precisar correr atrás de caça o dia inteiro e não precisa ficar defendendo o grupo. Ele desenvolve a agricultura se tiver alguém para arrumar comida para ele e alguém para defender ele dos inimigos. Ou seja, outras partes do grupo que fazem outras tarefas enquanto eu consigo fazer a minha tarefa aqui específica. Tá certo? E daí, gente, os grupos foram conseguindo obter mais alimento, com mais facilidade, mais fartura, e mais gente querendo entrar, e aí nasceram as cidades. Né? Lá na Mesopotâmia, né, que hoje em dia é o Iraque, as primeiras cidades que se tem notícia. Ou seja, centenas de pessoas, milhares de pessoas conseguiram viver juntas, trocando coisas o dia inteiro, né, com casas, né, igual a gente conhece hoje em dia. Isso há 8.000 anos antes de Cristo, né? E aí a administração já estava indo a milhão já, né, para você conseguir gerenciar milhares de pessoas morando no mesmo lugar, você tem que ter muita produção de comida diversificada, né? E aí foram surgindo outras funções que foram necessárias para resolver outros problemas, e começa a ter o judiciário, é dessa época, então a pessoa que fica por conta de separar a briga dos outros, né? Decidir quem está certo, quem está errado, começaram a ter os primeiros sacerdotes, ou seja, pessoas que vão dar a resposta para coisas que a gente não vê, que a gente não participa, né? Questões assim mais profundas da vida da gente. É o que os sacerdotes dizem, tentam buscar uma explicação, né, em outro lugar, né, em um lugar que a gente não está vendo, que a gente não frequenta, né, em outro mundo. Né? E aí, daí para frente não tem mais segredo. Já é mais ou menos o que a gente está acostumado a ver aqui. Né? Então, pessoal, o que eu estou querendo marcar com vocês hoje é o que é administração, né, e como que isso relaciona com a gente, né, como que a gente está envolvido com a administração, né, no nosso dia a dia, na nossa história, né, o que a administração tem a ver com a gente? Ela tem tudo a ver com a gente. Se não fosse a administração, a gente ia estar aí correndo ainda pelo mato, solto, né, tendo que caçar para caçar o café da manhã, para poder depois caçar o almoço e depois caçar o jantar, né, naquela luta que era viver naquela época, né? Se não fosse esse processo que eu falei com vocês, tomar decisões e colocar decisões em prática, tá certo? Dúvidas, pessoal, vocês já podem começar a colocar o nome de vocês no chat, viu? Eu vou encerrar daqui a pouquinho. E aí, gente, eu vou colocar para vocês, eu já vou parar a gravação aqui, que aí é só a parte da chamada mesmo, né? E aí não precisa gravar.